Fala pessoal, bom, o nosso objetivo hoje é mostrar a dinamicidade desse gráfico. Como é que a gente faz isso, né? O resultado que ele fica é mais ou menos assim, ó. Se a gente exclui informações, esses dados se ajustam, e se a gente insere novas informações, aqui abaixo, por exemplo, a gente consegue ter esse resultado aqui, ou seja, ele consegue não só reduzir os seus dados, como aumentar as suas informações. Então, esse intervalo ele se tornou dinâmico, de acordo com a quantidade de informações que estão aqui nesta planilha, tá? Nesta tabela, nesse caso. Então, vamos fazer isso na prática, né? Primeiro de tudo, trouxe essa mesma tabela aqui e eu vou inserir um gráfico, tá? Um gráfico simples aqui de barras. Vou trazer ele mais para cá aqui, ok? Então, para que a gente insira essas informações, como é que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, eu vou inserir ele de forma natural aqui, que a gente faria normalmente. Então, vou criar aqui um item, vou puxar essas informações aqui dos dados, depois eu vou editar aqui os rótulos do eixo para aqui as datas. Nesse caso aqui, se eu apagar as informações, ele até que funcionaria, né? Porque eu apago aqui as informações do rótulo, então ele apaga as informações completas. Só que se eu for fazer isso, o contrário, no caso, se eu quiser acrescentar mais informações, isso não acontece nesse gráfico. Então, como é que eu poderia fazer isso de forma dinâmica? Primeiro de tudo, eu preciso nomear esse intervalo de dados. Então, eu venho aqui, seleciono esse intervalo, crio em fórmulas, vou na guia fórmulas e definir nome. E para isso, eu preciso utilizar uma fórmula muito famosa, que é a fórmula desloc. Eu vou trazer ela aqui para o lado, para que vocês entendam antes de eu transferir ela para o gerenciador de nomes. Então, eu vou aqui em desloc, e ela, como é que funciona, né? Eu vou trazer aqui, ó, essa barra de fórmula, vai ficar mais fácil de entender. Primeiro de tudo, a referência, ou seja, aonde que eu quero criar o meu intervalo. Então, vou clicar aqui. Vou fixar para que ele não perca essa referência. Linhas é a quantidade de linhas que ele vai sair, ou seja, vai pular em relação a essa referência que eu coloquei. Então, 0. Colunas, 0 também. A altura, ou seja, é a quantidade de linhas que ele vai ter de altura dentro do range. Então, se eu começo aqui e digo que, por exemplo, ele tem uma altura 12, então ele vai ter essa altura total. Ou seja, como é que eu faço com que essa altura se torne dinâmica, né? Que aqui é onde está o segredo da coisa. Eu faço, por exemplo, contar números dessa coluna inteira. Então, eu uso aqui, por exemplo, a fórmula conte num, onde eu seleciono a minha coluna inteira, eu fixo ela aqui, para não perder essa referência. E aí sim, ó, nesse caso, como eu estou contando apenas os números, ele me informa, ó, 12. Então, isso é muito importante. Nesse caso, onde só tem números de informações que eu quero utilizar e não tem nenhum outro número dentro dessa minha coluna, então funciona bem utilizar um continuum da coluna inteira. E a minha largura vai ser o tamanho, né? Ou seja, quantas colunas ele vai ter o meu range. Nesse caso, só uma coluna mesmo. Então, vou dar um OK. Olha o que aconteceu. Isso aqui já é o range que eu tenho aqui. Se eu, por exemplo, apago, ele já me traz menos. E se eu adiciono uma informação aqui para baixo, ele já me traz mais aqui para baixo. Então, esse é o princípio que a gente vai utilizar. Da mesma forma que a gente vai utilizar aqui, a gente também vai utilizar a mesma coisa para a data, para que ela também seja dinâmica. Então, vamos fazer isso logo na prática, para a gente entender como é que fica, né? Então, vou copiar esta fórmula aqui, né? Vou definir o nome, então vou transformar aqui, vou dizer dados, vou chamar ele de dados, e aqui o valor vai ser justamente a fórmula. Então, vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Então, C5 eu vou criar uma referência aqui completa, então vou falar inclusive o nome da aba, então prática C5 fixada, 0 linhas, 0 colunas e contar os números que existem dentro da coluna CC, beleza? Com uma largura de 1. Quando eu der um OK, pronto, isso aqui já está referenciado por um nome. Se eu digito aqui do lado, ó, dados, e der um Enter, ele já me traz aqui, ó, como intervalo nomeado. Então agora é só eu fazer a mesma coisa, só que agora para as datas, né, datas, eu vou copiar as mesmas informações, só que ao invés de botar no C5, na verdade aqui agora vai ser na B5.
E também, ao invés de contar os números que existem na coluna CC, eu vou contar os números que existem na coluna BB. Como a data é um número, isso aqui funciona muito bem. Então, vou dar um OK, beleza. Se eu jogar aqui datas, ele também já vai me trazer as datas que são números, né, formatados. Se eu converter isso aqui para um formato de data abreviada, ele me traz aqui as datas normalmente, beleza? Então agora é só transferir isso aqui para o gráfico. Então como é que ele ficaria? Agora que meu gráfico já está pronto, eu só vou substituir as informações que estão neles. Então, por exemplo, se eu jogar aqui editar, vou mudar apenas essa parte aqui. Só que é onde está o segredo da coisa. Se eu colocar aqui, ó, apertar F3, vai me aparecer todas as informações, todos os intervalos nomeados que existem. Então, eu vou botar aqui dados. Se eu der aqui um OK, ele não me deixa porque ele não entende aonde esse intervalo nomeado está. Então, como é que a gente resolve esse problema? Primeiro de tudo, ele precisa entender não só a pasta de trabalho, como também a planilha e, por fim, o intervalo nomeado que eu quero utilizar. Como é que a gente faz isso? Geralmente eu gosto de criar uma nova aba aqui, um novo arquivo, para até ficar mais fácil de copiar esse valor. Então, eu venho aqui em qualquer célula, digito um igual, mudo para a minha planilha de origem, clico aqui em qualquer coisa, e é isto daqui que eu procuro. Ó. O nome completo do meu arquivo, junto com a extensão, o nome da aba e, por fim, a informação que eu quero, no caso, a célula que eu quero, o intervalo nomeado que eu quero. Então, vou fechar isso daqui, que eu já não vou mais precisar, porque eu já copiei aquela informação. Vou voltar aqui para selecionar os dados, receita, editar. Agora sim, eu vou copiar essas informações aqui. Olha, elas estão todas completinhas aqui, ó, gráfico, intervalo, nome do arquivo, nome da aba e aqui no lugar do C5 é onde eu vou colocar os meus dados. Agora sim, vou dar um OK, pronto. E aqui do mesmo jeito, eu vou copiar, colar aqui as informações, só que ao invés de dados, na verdade são datas. Então, OK, OK. Por fim, vou dar um OK. Agora sim, esse gráfico já está dinâmico. Se eu apagar as informações, o gráfico é ajustado. Se eu inserir novas informações, o meu gráfico também vai inserir novas informações. Perfeito? Então, se vocês gostaram, manda um joinha, inscreva-se no canal e se tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui embaixo que eu vou responder prontamente. Um abraço e até o próximo vídeo.